O tempo todo nós investimos recursos, tempo e dinheiro em coisas que já não fazem mais sentido. Aqui é Bruno Corauci, seja bem-vindo ao vídeo 76 do Desafio 365. Você já notou que várias vezes no nosso dia a dia nós investimos recursos, seja ele tempo, seja dinheiro, em coisas que nós já percebemos que não estão sendo essenciais para nós, que não está nos trazendo mais benefícios? E é engraçado como isso acontece e a gente mantém esse tipo de comportamento. Essa é uma área de estudo da economia comportamental. Foi observado que depois que a gente investe em uma determinada coisa, seja investimento de tempo, seja investimento de dinheiro, seja investimento de qualquer outro recurso, é mais difícil de nós abandonarmos aquela determinada situação. Eu vou trazer aqui um exemplo para você. Imagina que você dedicou anos de estudo, além de recurso financeiro, para uma graduação. Você escolheu uma determinada área, seja direito, nutrição, educação física, medicina, qualquer que seja a área. Você destinou lá vários anos de estudo, você se dedicou, você investiu recursos para aquilo. E aí você vai para o mercado de trabalho, passa um período no mercado de trabalho e você percebe que a sua carreira ela não avança como você gostaria. Você não considera ter sucesso na sua carreira. Você não se sente feliz, você sente que no seu dia a dia as coisas não fluem, não é aquele trabalho gostoso de ser realizado diariamente. Consequentemente, o retorno financeiro não vem. Você não encontra satisfação naquilo que você faz, mas ainda assim você continua por anos e anos e anos fazendo aquela mesma coisa, porque quando você pensa em mudar de carreira, logo surge o pensamento: poxa, mas eu já me dediquei tanto ao estudo nessa área, eu já dediquei tanto recurso financeiro no aprendizado dessa área, por que eu vou mudar agora? E aí a gente se mantém fazendo a mesma coisa, ainda que estejamos infelizes, ainda que não estejamos alcançando o sucesso, qualquer que seja o sucesso, o entendimento do sucesso para você dentro dessa área, mas nós não largamos. E a gente faz isso o tempo todo. E esse estudo mostra que é algo natural, esse é um padrão de comportamento. A gente entende que se nós mudarmos de situação, todo aquele recurso que foi investido antes, ele será perdido. Isso acontece também em empresas, onde a pessoa ela abre uma empresa, ela trabalha lá por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e essa empresa não evolui. Ela continua colocando dinheiro, ela continua colocando tempo, e a empresa não evolui, a empresa não cresce. E aí ela faz um levantamento analítico da situação, ela observa racionalmente, olhando para os números, que não há chance mais daquela empresa dar continuidade, daquela empresa ser sucesso, mas ainda assim ela acredita, ela arruma desculpas, ela arruma situações na cabeça em que ela acredita que aquilo vai se reverter. E ela continua colocando mais e mais dinheiro até o momento em que ela não dá conta. E ao invés dela ter perdido somente aquilo que ela já tinha investido e ela percebeu que não tinha mais condições, ela vai aumentando esse investimento, ainda que aquilo não seja benéfico, ainda que aquilo vá trazer mais prejuízo. Mas a gente não consegue enxergar claramente isso, pelo menos não emocionalmente. E o quanto a gente faz esse tipo de coisa no nosso dia a dia como um todo. Aqui eu trouxe exemplos um pouco maiores, vamos dizer assim.
Um investimento em uma graduação, em uma faculdade, em uma carreira, e aí a possibilidade de troca de carreira a gente não faz. Ou então, essa questão de investir numa empresa e investir cada vez mais e ainda sabendo que aquela empresa tem a mínima chance de ir para frente, a gente continua investindo. Mas se nós olharmos outros exemplos no dia a dia, nós vamos perceber que nós temos esse comportamento com pequenas coisas também. Pode ser que você pegue um livro, você leia o primeiro, o segundo capítulo de um livro, não goste, mas ainda assim você vai pensar, bom, agora eu já comprei esse livro e agora eu preciso lê-lo até o final. E aí você vai continuar fazendo uma leitura que talvez pouco agregue, porque mentalmente você não vai estar disponível para aquela situação, você não está entregue porque a leitura não está te agradando, mas ainda assim você vai consumir aquele livro. Você compra um prato de comida e de repente a comida não está boa, você acaba comendo até o final porque aquele prato já foi pago. E a gente entende que aquele investimento será um desperdício. Então a gente coloca o nosso corpo, o nosso físico, a nossa mente numa situação não benéfica em troca de algo que foi investido e a gente não consegue abandonar. A dor de abandonar ela é muito maior e aí a gente fica pagando o preço nisso dia a dia e a gente esquece de olhar o quanto isso vai nos custar, o quanto isso vai nos consumir lá na frente. E como mudar isso? Aqui o processo é simples. A partir do momento em que eu conheço, em que eu sei deste conceito, que a minha mente age dessa maneira, eu trago para a consciência, eu preciso simplesmente, todas as vezes que eu detectar isso, me permitir fazer diferente. Se eu comprei um prato de comida e aquele prato de comida não está bom, de repente eu vou colocar aquele prato de lado e vou comer outra coisa. Se eu começo a ler um livro e aquele livro naquele momento não me conectei, eu não gostei daquele livro, eu simplesmente fecho, guardo e de repente num outro momento eu volto a tentar a lê-lo. Mas eu troco, eu pego uma outra leitura o qual vai fazer mais sentido. Se eu estou numa carreira em que eu não me sinto nada satisfeito e eu percebo que isso não vai mudar, dificilmente eu vou conseguir sucesso porque nada faz sentido dentro daquela carreira e eu já tentei várias vezes e investir tempo e dinheiro e nada mudou, eu preciso, a partir do momento que eu tomo consciência, fazer algo diferente. Analisar as possibilidades daquilo que eu preciso fazer para efetivar uma mudança de carreira. O que faz sentido no meu coração? O que faz o meu coração bater mais forte? O que faz sentido eu trabalhar no dia a dia e aí me preparar financeiramente, me preparar enquanto conhecimento, enquanto estudo, para fazer uma transição de carreira e ir para algo que faça sentido investir e que possa me direcionar ao sucesso, que eu possa me sentir feliz naquilo que eu estou fazendo. Ou seja, o processo para mudança, de certa forma, é simples. A partir do momento que eu tomo consciência, sabendo que isso é um padrão mental, que mesmo a gente olhando para a situação racionalmente, entendendo que aquilo não faz sentido, emocionalmente a gente continua conectado àquilo, eu começo a tomar decisões diferentes e agir diferente, olhar como é que eu posso fazer diferente para quebrar esse padrão mental e começar a colher resultados diferentes. E evitar que essa situação que já está me colocando num buraco me leve ainda mais fundo para um buraco. Se eu não saio, eu vou cavar cada vez mais, eu vou cada vez mais fundo até um momento em que eu não vou mais dar conta. Percebeu a situação? Esse conceito é chamado de custo afundado ou sunk cost em inglês.
sunk cost, ou custo afundado. Percebeu que isso está acontecendo? Muda a forma de pensar e principalmente muda a forma de agir e haja para mudar a situação. Obrigado por você acompanhar mais esse vídeo. Deixa o seu curtir aqui. Eu te vejo no próximo. Um forte abraço.